nosso quadro Saber Previdência. E conforme acontece que todas as sextas-feiras, a gente conversa com Camila Sadoc. Ela é técnica do INSS, respondendo algumas perguntas. E desde já, eu deixo você à vontade, você que é nosso ouvinte, para dirigir a sua pergunta. Nós temos um tema específico: período de graça e qualidade de segurado do INSS. Claro, esse é o tema principal. Mas se um outro lhe interessa e você quer tirar essa dúvida, vamos aproveitar então a técnica do INSS aqui no nosso programa. Você tira então a dúvida, né? Mas Camila, sempre um prazer revê-la, seja bem-vinda ao nosso programa. O que é isso? Vamos começar explicando período de graça e qualidade de segurado do INSS. O que é isso exatamente? Bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia a todos os ouvintes da NN Play e do Comando 91. O período de graça ou qualidade de segurado consiste justamente no período em que o cidadão ele continua mantendo seus direitos perante o INSS quando ele fica desempregado, quando ele deixa de receber um benefício que vinha recebendo e consegue, mesmo assim, sem contribuir para o INSS, manter por um lapso de tempo seus direitos previdenciários. Muito bem. Gilberto Júnior. Doutora Camila, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Eu queria, se a senhora me permite, sair um pouco dessa questão rapidamente, porque o STF aprovou uma questão que é a revisão da vida toda, né? Que pode mexer com o cálculo de aposentadorias antigas. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e até que ponto as pessoas podem tentar rever essa questão da aposentadoria, doutora. Bom dia, Gilberto. A revisão da vida toda foi um julgamento, né, que teve como objetivo analisar até que ponto uma regra de transição ela pode ser prejudicial para quem já tinha o seu direito adquirido, né, que são as contribuições vertidas para os sistemas do INSS. Em que consiste uma regra de transição? As pessoas, elas já trabalham há muito tempo. Quando vem se aposentar, significa que já tem 30 anos de contribuição, 15 anos de contribuição, 35 anos de contribuição, 25 para as aposentadorias especiais. Quando surge uma nova lei para o INSS, né, e aplicação em todo o território nacional, o que é que acontece? Qual a norma vai ser aplicada? A anterior ou a nova norma? A legislação brasileira, ela tem a regra de que uma norma nova, uma lei nova, ela tem a sua vigência a partir da sua publicação, não é? Isso é de conhecimento já fácil, né, notório. Entretanto, existem os casos das pessoas que estavam na margem já para adquirir o seu direito. Vamos trazer aqui o exemplo de alguém que estava com 14 anos e meio, né? E já tinha idade para aposentadoria, veio uma norma nova e essa pessoa se pergunta, né? Então, mas eu já ia me aposentar, mas agora vem uma norma nova que aumentou o tempo de contribuição, como acontece para os homens, né? Com a reforma da Previdência, que trouxe 20 anos, né? Como regra para aposentadoria por idade. Então, como é que fica a situação dessa pessoa? A revisão da vida toda, ela veio trazer, né, a aplicação, a interpretação da norma com relação às regras de transição. No Brasil, hoje, com a reforma da Previdência, foram instituídas 5 novas regras para aposentadoria para abranger as novas regras que nasceram com a reforma, bem como as regras específicas de transição, certo? Que são as regras de pedágio, né, 50%, 100%, e esse julgamento, ele veio adequar uma norma anterior, certo? Anterior à reforma e também analisar os aspectos da reforma. Como é que se aplica, né? E o entendimento foi que sim, pode ser feita uma revisão da vida toda para os casos prejudiciais anteriores à reforma. Ok, voltando ao tema, eu gostaria que você mostrasse, se possível, Camila, alguns exemplos de período de graça, né? Já foi explicado, assim, de uma forma bem sucinta, né? Mas a gente poderia simplificar para que as pessoas entendam melhor? Sim, Rocha, vamos simplificar. Em que consiste esse período de graça? Ou qualidade de segurado? Acontece muito de alguém vir desenvolver sua atividade profissional, começar a contribuir para o INSS, tanto como empregada, ou como contribuinte individual ou facultativa, e em certo momento essa pessoa ou deixou de desenvolver essa atividade como profissional liberal, empresário, ou não teve mais recursos para contribuir como facultativa e perdeu seu emprego. Como é que fica a relação dela com o INSS? Parou de trabalhar, ela perde os direitos ao INSS, a da entrada dos seus benefícios. Eu parei de trabalhar neste mês,
Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro, mas eu parei de trabalhar em novembro, perdi o meu emprego, adoeci em dezembro. E agora, como é que fica a minha situação? Eu não estou resguardada, eu não estou assegurada pela Previdência? O período de graça e qualidade segurada, ela vem trazer esse direito que subsiste por 12 meses, um ano em regra, para as pessoas que pararam de contribuir para a Previdência, certo? O prazo regular é de 12 meses. Perdeu o seu emprego, deixou de contribuir para o INSS, os seus direitos ficam garantidos por 12 meses em regras. Essa é a regra. Nós temos as exceções, certo? A pessoa que contribui por opção, que é o facultativo, esses direitos eles ficam mantidos por 6 meses. É uma diferença de regra, certo? A pessoa que recebia benefício do INSS deixou de receber, o sistema mantém esses direitos também, caso ela estava recebendo benefício por incapacidade ou uma aposentadoria por invalidez, que houve uma alta, porque é possível sim na aposentadoria por invalidez atual, benefício por incapacidade permanente, e 2 meses depois ela descobriu que estava grávida, né? Vai ter um bebê. Então, o que é que acontece? O sistema, ele vai manter a qualidade segurada dessa mãe por 12 meses, né? O meu pai estava trabalhando e ele veio, 2 meses depois perdeu seu emprego, ele faleceu. A minha mãe tem direito à pensão por morte. Esse menor, né, menor de 21 anos, ele tem direito à pensão por morte? Sim. Ele vai ter direito à manutenção, né, ao requerimento da sua pensão por morte, mesmo sabendo que seu pai estava desempregado quando veio a óbito, desde que ele esteja no período de graça ou de qualidade de segurado. Só que essa regra, ela é de 12 meses. Inicialmente, ela pode ser prorrogada por 24 meses, que são 2 anos, ou 36 meses, que são os 3 anos. Aí eu te falo, Rocha, e para todos os ouvintes, em que casos isso acontece? Uma pessoa que fica desempregada e que recebe o seguro-desemprego, ela consegue duplicar o período de manutenção da sua qualidade segurada junto ao INSS, ou seja, fiquei desempregada, fui demitida sem justa causa, ou seja, eu não esperava, né, perder o meu emprego. Como é que fica a minha situação? O INSS resguarda o direito dessa pessoa por 24 meses, né? Hoje o nosso sistema, ele já se comunica com o sistema do Ministério do Trabalho, então quando nós realizamos as análises, é um fluxo normal, tá certo? Todo servidor do INSS, quando pega um benefício para analisar, ele começa uma análise, primeira coisa que ele vai fazer é analisar os períodos de trabalho. Camila, me permita só uma intervenção rápida. Como essa acontece esses 24 meses? A partir do início do recebimento do seguro-desemprego ou no término do recebimento? No término do recebimento do seguro-desemprego e mais que isso, Gilberto, no mês subsequente. Vamos dizer que a pessoa tenha recebido, né, o cidadão tenha recebido seguro-desemprego até o mês de novembro, certo? Então esse prazo ele começa a contar, certo? Ô Camila, isso independentemente do tempo que a pessoa contribuiu, levando em conta o que você falou aí, digamos uma pessoa que trabalhou 15 anos, certo. Tudo bem, aí de repente parou, tal, tem esse período de graça, mas se essa pessoa contribuiu 2 meses, 6 meses, como é que fica? Certo, se a pessoa contribuiu nesse período e ela vier ter o direito, né, um fato gerador que nós chamamos um acidente, por exemplo, ela já tem a qualidade, certo, de segurado. Tem benefícios que são isentos de carência, então se contribuiu 1 mês, logo no mês seguinte descobriu essa mulher que estava grávida, ela vai manter a qualidade segurada dela por 12 meses, Rocha. Então ela vai poder requerer sim o seu salário maternidade. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Inclusive no que se refere também à aposentadoria, de repente a pessoa trabalhou um período e depois ficou desempregada e sofreu algum acidente, digamos, adoeceu, com impossibilidade de trabalhar em qualquer que seja o ramo, ela também, estando nesse período de graça, pode requerer aposentadoria por invalidez, doutora? Gilberto, com relação à aposentadoria, é muito interessante. Por quê? A aposentadoria, mesmo que ela seja cessada por alguma razão, ela mantém, né, posterior a esse período, os 12 meses, sim. Mas alguém que tenha adquirido já o tempo para aposentadoria, no INSS tem a regra de 120 contribuições, que correspondem a 10 anos. A pessoa que tenha já 10 anos de contribuição, sem perda da qualidade segurado, ela é justamente o caso de 36 meses de qualidade segurada. Ela consegue manter o sistema por 3 anos.
certo? Ainda superior àquela ainda questão superior, então ela vai sim manter a sua qualidade segurada por esse período. E tem ainda mais um ponto importante, que o tempo de contribuição para quem já adquiriu tempo para aposentadoria e depois deixou de trabalhar por mais de 2 anos, 3 anos, essa pessoa, ela tem um direito vitalício, tá certo? Então, se ela já adquiriu o tempo de aposentadoria, ela não perde esse direito, mesmo que ela não retorne a contribuir para o INSS. Basta atingir o outro requisito, que seria a idade, para somar e concluir os pontos, né? São 8h51. A gente continua conversando com Camila Sadoc no nosso quadro Saber Previdência. Me parece que estão chegando aí algumas mensagens. É isso, Gilberto? Olha, chega aqui uma indagação de ouvinte que é a seguinte, doutora. O ouvinte fala que a aposentadoria dele foi negada porque o INSS não reconhece o tempo de serviço de contribuição como funcionário do Estado, apesar do ouvinte falar que tem toda a documentação que comprova, né, que foi servidor do Estado. Então essa questão foi negada, pelo menos nesse primeiro momento, pelo INSS. Isso pode acontecer, doutora? Isso pode acontecer, Gilberto, se esse cidadão, né, esse requerente, ele não tiver atendido os critérios formais para que o seu tempo do Estado seja validado junto ao INSS. O governo do Estado de Alagoas, por exemplo, ele tem um regime próprio. Então, para que o tempo de vínculo junto ao Estado de Alagoas seja reconhecido dentro do INSS, é como se fossem duas previdências separadas. Elas têm uma autonomia entre si. Ele precisa primeiro requerer uma CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição, no regime próprio do Estado de Alagoas, e averbar esse tempo no INSS para que ele seja validado. Essa averbação, ela pode se dar de forma autônoma, né, num requerimento que faça anteriormente ao requerimento da aposentadoria, ou essa CTC ela pode ser apresentada dentro do processo. É um caso específico que precisa ser analisado, né, para ver o que de fato aconteceu, Gilberto, nessa análise, mas a regra geral e de informação para toda a população é que, para validar tempo de contribuição que existe em regimes distintos, é preciso que seja levado por meio de certidão de tempo de contribuição. Doutora, agora o regime do Estado, como a senhora bem disse, é regime próprio. Então o servidor, ele passou um período contribuindo para aquele regime próprio. Sim. E depois ele foi para trabalhar com CLT na iniciativa privada e começou a contribuir para o INSS. Então são duas situações de contribuições diferentes. Quem é que arca com a aposentadoria nesse caso? É o regime geral? É o INSS, de fato, doutora? Como é que funciona? Esse documento, a certidão por tempo de contribuição, que ele primeiro precisa requerer junto ao Estado para levar para o INSS, quando ele apresenta o INSS, após a concessão do benefício pleiteado, seja o benefício que seja, tem um outro processo interno no INSS que se chama compensação previdenciária. Esse processo ele não é muito conhecido pela população porque as pessoas não participam, né? Ela só tem direito ao benefício dela. Depois que ela consegue o benefício dela, passa ser realizado um trabalho interno, né, que é feito por nós, servidores. E entre esses entes, o que é que acontece? As contribuições que foram pagas ao Estado são transferidas e compensadas financeiramente, orçamentariamente, para o INSS. O INSS realiza um processo interno chamado Comprev, encaminha esse processo para o Estado valida lá, né, no seu ente, esse processo e passa o orçamento para o INSS, ou seja, o INSS paga o benefício, mas ele também é compensado pelo Estado pelo tempo que o Estado recebeu as contribuições. É como se a contribuição do Estado passasse para o INSS, né, os valores. Exatamente. Isso acontece também com municípios, é a regra geral. Da mesma forma, se levar o tempo do INSS para o Estado, o INSS vai fazer o Comprev e vai pagar ao Estado o tempo que foi recolhido junto ao INSS. Eles realizam a compensação previdenciária. É uma questão de justiça, né? Justiça. Isso. Tem que ser por aí. O que não pode ser é a pessoa que pagou ser penalizada com isso, porque pagou. Como também o INSS não pode deixar de receber aquilo que o Estado recebeu. Justamente. É uma questão de justiça, faço questão de repetir. Bom, nós temos o Eduardo Cadial e temos o Zap aí. O WhatsApp, né? O WhatsApp, né? Tudo bem. Então vamos lá, vamos saber então o que o povo quer saber.
Bom dia. A Camila Sadoc, eu gostaria de saber dela que a minha esposa, ela nunca foi o ouvinte fala que a aposentadoria assim, foi negada, nunca contribuiu, ela nunca foi contribuinte do INSS, da Previdência. Aí ela hoje tem 57 anos. Aí eu gostaria de saber se ela, quando atingir os 62, se ela pode pedir a aposentadoria dela, mesmo sem ter sido contribuinte, se ela tem direito. Pergunta do Antônio, doutora. Antônio, bom dia. Antônio, olha, numa análise, eu vou lhe mostrar alguns caminhos, né, que podem solucionar e assegurar a sua esposa. Quais são? Ela não vai ter direito à aposentadoria por idade aos 62 anos, porque ela precisaria ter no mínimo 15 anos de contribuição para a Previdência, certo? Mas isso não significa que ela vai ficar totalmente desamparada. O que ela precisa fazer é se organizar. Em que sentido? Se ela começar hoje a contribuir, pelo que você me falou, ela não contribuiu, provavelmente ela é dona de casa, então seria como facultativa. Ela primeiro vai contribuir para para adquirir a qualidade segurada do INSS, para resguardar uma situação de incapacidade. Nós não sabemos do nosso futuro, certo? Então, se ela começar a contribuir hoje, adquirir a qualidade segurada, né? Contribuir por 12 meses, que é o tempo necessário para um benefício por incapacidade. Qualquer problema de doença futuro em que ela fique incapacitada para desenvolver a atividade ou que não possa contribuir para o INSS, existe uma possibilidade de uma aposentadoria por invalidez, né? Vamos abrir essa janela. A outra possibilidade, se a sua família for uma família hipossuficiente, que é uma família cuja renda per capita, ela não supera 1/4 do salário mínimo, tá certo? Para os integrantes do grupo familiar, que é o caso que nós falamos a semana passada do BPC, existe também a possibilidade para sua esposa de, aos 65 anos, requerer o LOAS idoso. É outra possibilidade, tá certo? Então, o que vocês precisam fazer é o planejamento previdenciário. E existe ainda uma terceira via, que é ela passar a contribuir. E mesmo além da idade, a expectativa de vida hoje, essa é a situação mais complicada, né? Mas a nossa expectativa de vida hoje é muito maior do que nos tempos antigos. Então, pode ser que ela contribua por mais 15 anos e mesmo após a sua idade, né? Após os 62 anos, ela venha adquirir os 15 anos e logo em seguida ela requer a aposentadoria por idade, né? Pelas regras atuais, ela terá direito também. Existem as 3 possibilidades. Estamos falando de planejamento previdenciário. Ô, doutora, chega até mim aqui a pergunta de um ouvinte, ela não diz de onde é, mas o nome dela é Sâmia. E ela diz o seguinte: parou de contribuir em maio do ano passado, essa ouvinte, e está doente, agora não tem condições de trabalhar. Ela pode pedir aposentadoria, doutora? Nós vamos ter que analisar o caso específico da Sâmia. Ela parou de trabalhar, recebeu o seguro-desemprego. Se ela receber o seguro-desemprego, hoje ela mantém a qualidade segurada, certo? Já tem mais de um ano passado, né? Isso, mais de um ano. Agora, se ela não tiver recebido o seguro-desemprego e não tiver ainda 120 contribuições para o sistema, ou seja, 10 anos de serviço, significa que nesse momento ela perdeu a qualidade segurada. Existe uma regra do INSS que chama DI, que é a data do início da incapacidade. Se a doença, nesse momento, vamos supor, o laudo do médico disser que essa doença, ela teve início, né? Não sintomas propriamente, mas início da doença. Um laudo médico assinar tudo direitinho, que foi anterior à perda de qualidade segurada, vamos dizer, no mês de maio, né? Nós estamos em dezembro, mas essa doença iniciou em maio, ela vai manter a qualidade segurada, porque em maio foi quando o médico disse que começou, né? Houve um diagnóstico, certo? Mantém, mesmo ela requerendo agora, certo? Desde que seja identificada a DI lá atrás. Agora, se a DI, que é a data do início da incapacidade, se deu já nesse momento agora, em dezembro, em novembro, e ela não tiver recebido seguro-desemprego, infelizmente ela perdeu a qualidade segurada para esta doença. Mas recomendamos que retorne ao sistema, comece novamente a contribuir, porque se tiver um agravamento desse quadro dela e ela já tiver com contribuições no sistema, ela vai poder requerer. Camila, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por essas respostas, esclarecimentos que são legais, né? De uma forma que as pessoas entendem. Muito obrigado mesmo e até sexta-feira. Disponha.